noite, pessoal. Eu ia gravar outra coisa agora. Eu ia seguir com atos administrativos e mais um pouquinho de AFO. E também finalizar a resolução 23, que bem lembrado por uma seguidora, alguém que me perguntou em alguma rede social, se eu não faria a segunda parte. E aí eu lembrei que eu tinha começado a resolução e não tinha terminado, que é a última, né? Que estava faltando para, enfim, a gente fechar o vadimeco. E aí eu vou levar aí mais ou menos uma semana para editar aquilo de uma forma apresentável, paginada, com referências. E por isso vai demorar mais ou menos de uma semana a 10 dias para o vadimeco ficar pronto. E eu agradeço a essa seguidora, eu não lembro o nome dela agora, sinto muito. Talvez ela nem goste que mencione o nome, mas eu agradeço a você. Talvez se você assistir esse vídeo você vai lembrar, que me perguntou quando é que eu vou terminar a resolução 23. Eu vim aqui nesse vídeo, cara, porque eu estava no grupo, em um dos grupos do WhatsApp, dos quais eu faço parte, ou do Telegram, agora eu não lembro mais, são muitos grupos. E o que acontece? Eu já vi esse tipo de pergunta várias vezes, sobre constitucional e sobre administrativo principalmente. Sobre as outras matérias, essa dúvida ela não costuma acontecer. Mas em constitucional, sim. Então, a primeira coisa, eu não vou falar de constitucional, eu só vou lembrar, reforçar o que eu já falei. Princípios constitucionais incluem o artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais. Tá? Eu posso provar isso. Pegue os 79 incisos, leia-os e veja quantos princípios constitucionais você vai extrair. Em alguns deles você vai extrair mais de um princípio. Em alguns artigos você tem princípios implícitos, como o da segurança jurídica, né? Diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Isso é o princípio da segurança jurídica. Isso é um princípio constitucional que está no artigo 5º. Então, o fato de não estar escrito dos direitos e das garantias fundamentais não significa que não vai cair. Eu não sou mãe de Ná, então eu não posso dizer que vai cair com certeza. O que eu posso dizer com certeza é que pode muito bem cair. E se você deixar de estudar o artigo 5º da Constituição, porque ele não está expresso no edital, você pode, não garanto, mas você pode ter uma surpresa ingrata no dia da prova. Mas eu vou falar da parte de direito administrativo. Eu vou fazer a releitura, porque o edital é curto também, né? Princípios de direito administrativo, aí você entenda não só os do artigo 37, como o princípio da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, a continuidade dos serviços públicos, tudo isso são princípios do direito administrativo. Todos os princípios que estão na Lei 14.133, Lei de Licitações, são princípios do direito administrativo. A lei é uma lei de direito administrativo, a Lei de Licitações e Contratos. Todos aqueles 22, se eu não me engano, princípios estão. Lei 9784, ela tem acho que uns 10 princípios. Muitos até coincidem com o da 14.133, quase todos. A 14.133, Lei de Licitações e Contratos, ampliou o que já tinha na lei do processo administrativo. Então, não se iludam que quando você lê na parte voltada para licitações, antes disso, eu vou falar atos administrativos. Não está escrito poderes administrativos, é verdade, não está. Agora, pegue o seu material, se você tem um bom material, leia o conteúdo de atos administrativos e veja e confirme. Eu já gravei 3 vídeos sobre isso. De 5 em 5 temas, 2 ou 3 tratam de poderes administrativos. Não tem como você aprender plenamente para gabaritar uma prova ou para acertar as questões desse assunto, no caso,
atos administrativos sem conhecer poderes administrativos. Então, o que a banca está fazendo é que ela tá dando uma indicação de que é mais provável que não caia uma questão específica de direitos administrativos. Mas isso não significa que você não precisa estudar minimamente poderes administrativos. Porque se você não estudar minimamente poderes administrativos, você não vai entender atos administrativos. Ou vai entender meia boca, com lacunas, sujeito a perder questões bobas, certo? E aí eu vou para a parte que está gerando mais polêmica pelo que eu vi agora, há pouco tempo, no grupo lá. Contratos, ele começa a parte de licitações meio que ao contrário. Pelo final, ele fala contratos administrativos. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai dar ênfase à parte da lei de licitações que trata de contratos administrativos. No entanto, o assunto contratos administrativos não se resume àquela parte lá que está escrito na lei contratos administrativos para baixo. Por quê? Porque quando você faz uma dispensa de licitação, você dispensa o processo licitatório, você não dispensa o contrato vai ser feito. Quando ocorre um caso de inexigibilidade de licitação, a licitação é inexigível, porém o contrato é feito. Então, contratos administrativos abrange dispensa, abrange inexigibilidade, né? Dentro de dispensa nós temos as dispensadas e as dispensáveis, ou seja, não significa que se você não garante, eu não garanto que você vai estar plenamente bem preparado lendo só a parte de contratos. Até porque quando você for estudar contratos, se você não souber nada da parte de dispensa, de licitação, de contratação direta, olha o nome, contratação direta. Aí a gente tem o assunto contratos administrativos. Responde para mim com sinceridade, contratação direta faz parte ou não de contratos administrativos? Um contrato feito via inexigibilidade, que é uma contratação direta, ele é um contrato privado? Ele é um contrato de qualquer outra natureza? Não, ele é um contrato administrativo. Aí ele vai detalha mais. Formalização. Então a parte de formalização dos contratos você vai ter que estudar. Aqueles requisitos são meio chatos, mas não são difíceis. Espécies de contratos. Da mesma maneira, certo? O contrato feito por inexigibilidade gera uma espécie de contrato administrativo. O contrato feito via licitação normal, concorrência, por exemplo, é uma outra espécie de contrato administrativo. Então, o fato de começar o tema de licitações com contratos administrativos significa que ele vai dar ênfase àquela parte de contratos, mas não exime você de estudar dispensa, de estudar inexigibilidade, de estudar coisas relacionadas ao contrato administrativo, inclusive critérios de julgamento, modalidades, porque são modalidades de quê? De licitação. A licitação gera o quê? Gera um contrato. Se você não domina modalidades de licitação, se você não domina os critérios, tá? Eu não vou nem dizer domina, mas se você não tem um conhecimento básico, tá? Não precisa ser dominar, ser um mestre, um professor, mas se você não tem um conhecimento básico desses assuntos que eu acabei de mencionar, você não vai dominar, que aí você tem que dominar contratos administrativos, que é a parte mais complexa da lei, diga-se de passagem. Ela é tão complexa que ela depende de tudo que vem antes, certo? Lá no comecinho da lei, quando nós temos exceções, né, onde se aplica e onde não se aplica a lei de licitações, por exemplo, em instituições, em consulados,
que aplicar-se-á a lei local, que tem outras possibilidades, contratos de operações de crédito. Isso faz parte do assunto contrato administrativo. Por quê? Porque é uma exceção ao contrato administrativo. Por isso, cuidado, não tente picotar o conteúdo da forma como a banca picotou. O que ela está querendo dizer aqui é que é mais importante para você, se você tem, vamos pegar 100% do seu tempo de licitações, que você vai usar para licitações, você vai dedicar um percentual maior para contratos do que para modalidades. Aliás, não, modalidade está escrito aqui também, mas para critérios, porque critérios não está escrito. Porém, os critérios estão intimamente ligados com as modalidades. Inclusive, um depende do outro, certo? A modalidade concorrência, ela admite todos os critérios, exceto o maior lance, que só se aplica ao leilão. Então, todas essas conexões, todos esses links, você tem que ter. Então, eu sugiro isso, sabe, de coração. Considere estudar a lei como um todo e enfatizar, por maior ênfase, no que está escrito aqui. Mas não, jamais descarte. Não está escrito critérios. Pô, não vou ler, não vai cair. Cara, é arriscado. Eu posso até me enganar. Porque a banca também não tem como cobrar em 10 questões mais ou menos, porque são 20 entre constitucional e administrativo, ela não vai ter como cobrar tudo. Mas é bem provável que uma ou duas questões, ou talvez até 3, tenham assuntos que não estão diretamente previstos aqui. Nem que seja numa opção que está errada. Aí aquela opção está nitidamente errada, mas você não conhece aquele assunto. Você vai ficar em dúvida entre a certa e aquela que você desconhece, por talvez ela ser certa também e você não saber. Entendeu? Muita gente cai nisso. Então, formalização, espécies, licitação e suas modalidades. Quando falo licitação e suas modalidades, cara, isso deixa implícito critérios de julgamento. Deixa implícito. Porque cada modalidade de licitação, ela comporta um ou mais critérios de julgamento. Como eu falei, a concorrência é a mais ampla, ela comporta todos, menos o maior lance, que só se aplica ao leilão. E o leilão só se aplica o maior lance, é aquilo que o professor Herbert Almeida fala, né? Aí faz aquela brincadeira dele com a esposa dele, um foi feito para o outro. Então é uma exceção que você precisa saber. Porque numa questão que trate de modalidades, o cara pode jogar uma dessas misturar modalidades e critérios na mesma questão e você não vai poder pedir anulação da questão. Não vai poder. Isso já é súmula do STF. Assuntos correlatos não são proibidos de serem cobrados em provas. O aluno tem que ter o conhecimento abrangente sobre os assuntos que estão previstos em edital. Certo? Aí seguindo ainda, falando da parte de licitações, bom, regime diferenciado de contratações públicas. Você vai dar uma grande ênfase a isso, porque está escrito, certo? Agora, não significa que há outros regimes de contratações e que, por exemplo, que o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, algumas considerações sobre ele não possam cair na prova, elas podem cair. Resumindo, você precisa estudar a lei inteira, porém, enfatizando mais esses tópicos. Não deixe de estudar a lei inteira. Tudo bem, se você está começando agora e tem pouco tempo, cara, arrisca. Mas a palavra é essa, você vai estar arriscando deixar de estudar coisas que vão ser importantes, que às vezes não vão ser o ponto focal da questão, mas que vão estar ali. E por você não ter estudado, você vai ficar confuso. Você vai ver a opção certa
e vai ver mais 2 opções com assuntos que você desconhece. E aí, beleza, a tendência é que você marque é que você tem certeza que está certa. Beleza, mas a maneira como ela vem, ela pode vir de uma maneira enviesada, te induzindo ao erro, te induzindo a achar que está errada. Isso vai fazer uma confusão na sua cabeça e na hora da prova, então, é o Deus nos acuda. Então você ainda tem mais 2 meses. Considere isso. Licitações é um assunto muito sério para direito administrativo. Quando ele bota aqui, ainda, bom, aí ele fala de recursos administrativos, espécies, prazos, processos. Ele está se referindo à Lei 9784. Então, o que ele está querendo dizer? Que na Lei 9784 ele vai privilegiar a parte de recursos, espécies, prazos, processos administrativos e a chamada prescrição administrativa, que está lá no final da lei. Agora, significa que não podem cair aqueles princípios que estão lá no comecinho da lei? Não, porque no começo, logo da parte administrativa, o que vem em primeiro lugar? Princípios de direito administrativo. E os princípios da Lei 9784 são princípios de direito administrativo. Entenda isso, sabe? Isso é até uma maneira da banca meio que sacanear você, entendeu? Colocando as coisas dessa forma e fazendo de você uma pessoa que vai ficar fugindo de assuntos. Não está aqui, não vou estudar, não está aqui, não vou estudar. Não é assim que funciona, tá? Então, já falei, atos administrativos não excluem poderes administrativos. Elementos, atributos, classificações, espécies, atos administrativos vai cair tudo. Tudo, quer dizer, pode cair, né? Como eu falei, não vai cair tudo porque não cabe em 10 questões. Mas pode cair. E nesse pode cair, você pode perder até 3 questões com coisas que você cismou que não vai cair, porque não está expressa no edital. Mas o edital implicitamente está dizendo. Na parte de licitações, ele não fala dos princípios das licitações, ou fala? Não fala. Mas princípios aplicados às licitações, aquela lista enorme da lei recente, né, de 21, eles são princípios administrativos, e é o primeiro tema que ele coloca no edital. Como é que eu posso? Se eu fosse um professor, eu não sou professor, sou um cara que tem experiência em concurso e que busco ajudar as pessoas e tento ser honesto, entendeu? Não vou passar a mão e não vou iludir ninguém, entendeu? Até porque eu não estou concorrendo com ninguém, mesmo que eu estivesse, meu concurso é outro, mas mesmo que eu estivesse concorrendo, eu nem fosse servidor público e precisasse com unhas e dentes passar nesse concurso, eu não teria coragem de fazer isso. Ou eu ficaria omisso, não falaria nada, deixa esses caras se ferrarem aí, ou se é para falar, eu vou ser honesto. Então, aí ele vem com contratos, formalização, licitação e suas modalidades. Eu já falei que isso não exclui critérios. E depois ele, olha como é estranho, como é atípico. Depois ele bota assim, Lei 14.133, ele já estava falando dela. Sanções administrativas, aí sim, decore as sanções. Não é grande a parte de sanções. Crimes, ilicitações e contratos administrativos também não é grande. Decore isso, porque isso vai cair. Aí eu garanto que uma questão, ou com sanções, ou com crimes e licitações, ou mesclando ambos, pelo menos uma vai cair. Isso aí é certo. Aí beleza, foque nisso. Mas não abandone, entendeu? Deixa eu botar aqui a lei de licitações para fazer algumas considerações, sabe? Eu fui lá para baixo, para a parte de recursos e de punições, mas a gente tem, por exemplo, dizendo que a lei estabelece normas gerais de licitação e contratação. Aí a gente tem lá
né, a âmbito de abrangência, tá? Acho muito difícil em algum item de uma questão não ter âmbito de abrangência, entendeu? A parte onde não são os casos em que não são abrangidos por esta lei, né? Lembrando que a lei 13.303, que é a lei das estatais, as sanções se aplicam a ela, então o cara pode explorar isso. Ele pode botar lá, meter lá a lei 13.303, aí você vai dizer assim, pô, mas não estava no edital. Não estava no edital, mas na lei de licitações diz que a lei 13.303, a ela aplica-se a parte de sanções, entendeu? Ela diz, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela lei 13.303, ressalvado o disposto no artigo 178. E o que diz o artigo 178? É a parte das sanções, é a parte punitiva, sancionatória da lei. Então, cuidado com isso, tá? Então, já falei, âmbito de aplicação. Aqui a lei se aplica, alienação, concessão, direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda. Entendeu? Você não precisa se matar de estudar essa parte aqui. Mas aí vem o capítulo 2, dos princípios. Pessoalidade, moralidade, o LIMP, né? Depois interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento. E se ele bota um item de princípios administrativos aplicados à lei 14.303, ele tá errado? Ele está descumprindo com o edital? Não. E se você não estudou todos esses princípios, se você não lembra se economicidade e celeridade estão ou não na lista, e aí ele bota aquilo misturado, inventa princípios ou põe princípios do direito penal que podem se confundir por algum motivo, e aí, como é que fica? Não fica, né? E para finalizar, controle da administração pública é um assunto como um todo, vale a pena você estudar inteiro. Mandado de segurança, ele escreve só mandado de segurança. Aí você vai ler só a parte da Constituição que fala sobre mandado de segurança. Olha só, a gente está numa prova de direito administrativo. Aí o cara mete lá, mandado de segurança. Só isso, entre pontos e vírgulas. Ou entre ponto e vírgulas. Você não vai dar uma olhada na lei de mandado de segurança, que é uma lei pequena, simples, importante, até para outros entendimentos. Lei 8429, improbidade administrativa. Tá claro que pode cair qualquer coisa dessa lei. Lei 12846, que é a lei anticorrupção. Está claro que pode cair qualquer coisa dessa lei. E Código Penal dos crimes praticados por funcionário público contra a administração geral, 2 crimes contra as finanças públicas. Esses 2 itens. Óbvio, você não vai estudar o Código Penal. Você só vai para a parte do Código Penal, porque aqui ele deixou bem claro, é uma prova de direito administrativo, não cabe, aí cabe anulação. Se o cara vier com crimes, lesão corporal, entendeu? 157, acabou. Aí é passível de anulação, beleza. Aí eu dou toda a razão para quem disser isso. Então, era o que eu tinha para dizer. Não se iluda com a forma como as coisas estão dispostas no edital. Seja atento a detalhes, tá? Tudo bem, se você não vai ter tempo, porque tem todas as outras matérias ainda, entendeu? Ainda tem português com 30 questões e etc. E eu falei lá no grupo, tá? Eu pretendo fazer um vídeo de lógica, mas não aquela aula de lógica que o professor dá, até porque eu não tenho recurso para fazer isso, mas de tentar linkar a lógica de primeira ordem às questões de português da FGV. Isso é possível fazer. Eu vou tentar, eu não posso prometer porque eu não sei se vai dar tempo. Graças a Deus o programa Redação Nota 20
está indo bem e as minhas demandas estão começando a aumentar. Eu já estou começando a receber textos para corrigir. Muitos eu vou refazer, vou fazer sugestões, vou pedir para a pessoa refazer, vou ter que corrigir de novo. Então isso vai me tomar muito tempo, eu não garanto. A única coisa que eu garanti e que eu vou cumprir é o vade-mecum. E aí depois eu vou tentar fazer questões inéditas sobre a organização do Ministério Público, porque não tem questões suficientes para estudar por questões. Isso é bem provável, 80% de chances de eu conseguir fazer, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha sido claro e vou deixar bem claro que essa é a minha opinião. Se você discorda disso, tudo bem, você pode ter razão e eu estar errado. Nós vamos saber depois da prova.